Uma mulher que não devia estar ali. Um duque que chegou para expulsá-la. E uma criança com febre suficiente para matar, segurando a mão dela no escuro. Ele tinha toda a razão do mundo para dar a ordem. Título, autoridade e a frieza construída em 3 anos de uma vida fechada por dentro. Chegou à porta naquela madrugada com exatamente essa intenção. O que encontrou do outro lado mudou tudo. Se você nunca viu um homem perder a própria determinação em silêncio, este é o seu roteiro. Inscreva-se nos Diários da Nobreza, ative o sininho de notificações e fique até o fim. O choro começou pouco depois da meia-noite. Elowen Calloway estava no quarto de hóspedes da ala leste quando o ouviu. Chegara aquela tarde a Aldermere Hall com uma carta de apresentação e um sobrenome que o escândalo tornara pesado demais para se carregar sem esforço. A governanta a instalara ali e dissera: o duque estava fora. Voltaria pela manhã. Ela devia esperar. Ela devia. Em vez disso, seguiu o som pelo corredor escuro. O menino tinha 8 anos e ardia em febre. Esse foi o primeiro pensamento de Elowen quando empurrou a porta do quarto e encontrou 2 criadas paradas à distância, paralisadas. Oliver Norwell se debatia nos lençóis úmidos, murmurando um nome que se perdia no delírio. Elowen depositou o castiçal sobre a cômoda, passou pelas 2 criadas e sentou na beira da cama. A febre está muito alta, disse uma delas em voz baixa. O médico está em Hexham. Mandamos um mensageiro, mas... Tragam uma bacia com água fria e panos limpos, Elowen disse, e acordem quem for responsável pela casa esta noite. As criadas saíram. Oliver se virou na direção dela sem abrir os olhos. Papai? Não, ela disse, mas estou aqui. Ela dobrou um pano úmido e o pressionou na testa dele antes de lembrar que não tinha autorização para estar naquele quarto nem para estar naquela casa, a não ser uma carta e a esperança fraca de que alguém a lesse com boa vontade. O menino se encolheu com o frio do pano. Depois ficou quieto. Lá fora, o vento de outubro cruzava as charnecas de Northumberland, sem nada para detê-lo. Dentro, a chama do castiçal projetava sombras compridas pelo teto. Oliver abriu os olhos. Estavam vidrados, sem foco. Você é um fantasma? Ele perguntou. Não, você não parece igual às outras. É porque cheguei hoje. Meu nome é Elowen. Ele considerou isso com a seriedade de uma criança cansada demais para ser cética. Depois fechou os olhos de novo. Ela manteve o pano úmido durante a primeira hora. Quando ele ficou agitado, ela falou, não sobre si mesma, não sobre nada que exigisse resposta. Falou sobre o céu. O pai de Elowen amara a astronomia do jeito que outros homens amavam cavalos ou uísque, sem razoabilidade, sem pedido de desculpa. Ensinara a ela os nomes de todas as constelações visíveis do norte da Inglaterra. As histórias por trás delas, porque marinheiros as usavam para navegar. Ensinara isso nos anos em que ainda era um homem respeitável, antes do tribunal, antes da prisão de devedores, antes de morrer no inverno passado sem que ela pudesse visitá-lo. Ali está Orion, ela disse baixinho, inclinando a cabeça para a janela. As cortinas estavam abertas e o céu de outubro estava limpo e brutal. 3 estrelas em linha. O cinto dele. É sempre possível encontrá-lo no outono. Oliver não respondeu, mas a respiração foi ficando mais lenta. E ali, baixo no horizonte, Touro. Os egípcios antigos acreditavam que ele marcava o início do ano. Observavam essa constelação antes das cheias do Nilo. O pano esquentara. Ela o mergulhou de novo na bacia. Você vai ficar, Oliver murmurou. As palavras já se misturavam com o sono. Fico, ela disse. E ficou. O médico chegara de Hexham antes do amanhecer. Confirmara o que Elowen suspeitara. Febre severa.
agravada por uma tarde nas charnecas molhadas sem proteção adequada. Tratável. Perigosa se negligenciada. Deixara uma preparação com a senhora Partridge e instruções para os 2 dias seguintes. Ao partir, comentara com a governanta que quem cuidara do menino durante a noite fizera isso com mais competência do que a maioria dos enfermeiros que ele encontrara em 20 anos de prática. Quando ele saíra, Oliver dormia de verdade pela primeira vez desde o entardecer anterior. Ainda aquecido, ainda frágil, mas sem aquela combustão interna que o fizera delirar durante horas. Elowen se levantou, distendeu as costas e tomou consciência de sua própria aparência. O cabelo se soltara pela metade. O vestido era o de viagem, de lã simples e cor escura. Passara as últimas 4 horas na beira de uma cama alheia, sem autorização de ninguém, com as mãos frias de pano molhado. Estava avaliando se conseguiria voltar ao seu quarto antes que alguém a visse quando ouviu cavalos no pátio lá embaixo. O Duque de Aldenmere voltara. Elowen não esperava que Lady Cassandra Morley estivesse acordada. Cruzara com ela no corredor da ala central mais cedo. Uma mulher de talvez 35 anos, loira, com um vestido de lã escuro cortado com a precisão de quem gasta dinheiro em alfaiate e quer que se note. Lady Cassandra Morley, dissera a governanta depois, em voz baixa, prima distante do duque, hóspede de Aldenmere, havia 3 meses desde o falecimento do marido. Lady Cassandra sorrira para Elowen com a cordialidade exata de quem avalia e descarta ao mesmo tempo e seguira sem dizer nada. A mulher surgiu no corredor superior com a precisão de quem estivera esperando exatamente esse momento. Trajava um robe de lã azul escuro, o cabelo preso com eficiência de quem não dormira. Ao lado dela estava a senhora Partridge, a governanta, mãos entrelaçadas e expressão cuidadosamente neutra. A voz de Lady Cassandra desceu pelo corredor com suavidade exata. Vossa Graça, me temo que houve um incidente perturbador durante sua ausência. Elowen observou da porta do quarto de Oliver. Não conseguia ouvir tudo, mas o suficiente. Ouviu. Uma jovem desconhecida, encontrada sozinha com a criança, ninguém autorizou sua presença. Ouviu o nome Calloway, pronunciado num tom que o transformava em diagnóstico. O Duque de Aldenmere subiu as escadas sem responder. Era mais alto do que Elowen imaginara. Ombros largos num casaco de cavalgada ainda empoeirado da estrada. O rosto era todo ângulos fechados e cansaço contido. Atrás dele vinha o mordomo, Aldrich Finch, com um castiçal e a expressão de quem conhecia crises o bastante para não se apressar. Hugh Norwell parou na porta do quarto de Oliver. Cassandra o seguiu 2 passos atrás, ainda falando. Senhora Partridge disse algo sobre procedimentos adequados. Aldrich não disse nada. Levantou o castiçal para que o Duque pudesse ver com clareza. O que o Duque viu foi isto. Uma jovem de vestido de viagem, cabelo meio solto, sentada na beira da cama do sobrinho. Ela não performava calma. Estava simplesmente presente. A mão dela pousava sobre o cobertor, perto da mão do menino. Oliver dormia. O pano de resfriamento estava dobrado na mesinha de cabeceira. 2 panos sobressalentes, dobrados também, com um método construído ao longo de uma noite. Cassandra disse algo atrás do Duque. Ele não se virou. Aldrich. O mordomo apareceu ao seu ombro. Hugh fez um gesto pequeno com a mão. Não era uma ordem, era a ausência de uma. Aldrich entendeu, recuou um passo e ninguém entrou no quarto. A primeira luz cinzenta da manhã começava a pressionar o escuro do lado de fora. Elowen levantou os olhos e o encontrou parado na porta. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ela esperara a raiva. Preparara-se para a exigência razoável e justificada de que se explicasse. Tinha uma explicação. Era honesta e simples. Ouvira uma criança chorando, as criadas não sabiam o que fazer e não lhe ocorrera ir embora.
Mas Hugh Norwell ficou parado no vão da porta e a olhou sem dizer nada. Os olhos dele foram do rosto dela para Oliver e ficaram ali por um momento longo. Depois, ele recuou meio passo. Senhorita Calloway. A voz era baixa. Não era cruel, não era calorosa, era nivelada. O médico já passou? Sim, Vossa Graça, há cerca de 1 hora. E o diagnóstico? Febre por exposição. Ele deixou uma preparação com a senhora Partridge e instruções para os próximos 2 dias. Outro silêncio. Ele continuava olhando para Oliver. Ele dormiu? Desde pouco antes de o médico chegar. A respiração está estável. Atrás do Duque, Cassandra começou a dizer algo. Ele não lhe deu espaço para terminar. A senhorita permanecerá até que ele acorde e peça o café da manhã, Hugh disse. Não era pergunta. Depois disso, nos reunimos. Ele se virou e desceu o corredor. Cassandra o seguiu e o som das saias dela contra o assoalho foi sumindo como uma discussão que não recebera permissão para começar. Aldrich parou na porta. Olhou para Elowen por um momento, pesado e breve. Assentiu uma vez. Puxou a porta. Oliver acordou às 7 da manhã pedindo torradas e querendo saber sobre o Cruzeiro do Sul, porque ela mencionara e não explicara. Enquanto ela descrevia, ele comeu 3 torradas. Quando a senhora Partridge chegou para assumir, as costas de Elowen doíam e os olhos ardiam. E ela estava, apesar de tudo, estranhamente relutante em deixar o quarto. Voltou ao seu próprio cômodo, lavou o rosto, prendeu o cabelo. Uma convocação para a biblioteca às 9 horas a esperava. Ela não era ingênua quanto ao que significava. Cassandra Morley construíra uma versão da noite anterior antes mesmo de o cavalo do Duque cruzar o pátio. O que Hugh Norwell ouvira por aquela hora não era pouca coisa. Elowen se olhou no pequeno espelho acima da bacia. O vestido estava apresentável. O rosto estava cansado. O sobrenome era Calloway, e isso significava algo naquela parte do país. E nenhum desses significados era favorável. Ela sabia disso quando viera. Viera assim mesmo. Uma mulher que não arriscaria o que restara de sua reputação pela chance de reconstruí-la não tinha nada que valesse proteger. Ela endireitou a coluna. No corredor, antes de descer, passou por uma janela com vista para as charnecas. O céu estava pálido agora, lavado pelo vento da madrugada, frio, claro e completamente indiferente aos dramas de casas e sobrenomes. Ela bateu na porta da biblioteca. Dentro, Hugh Norwell estava de pé junto à janela, de costas para o cômodo. Não se virou imediatamente. Quando se virou, a expressão era ilegível. Antes que ela falasse, Aldrich surgiu discretamente na entrada e transmitiu ao Duque, em voz baixa, o que o médico lhe relatara ao partir. Que quem cuidara do menino durante a noite fizera isso com mais competência do que a maioria dos enfermeiros treinados que ele encontrara em 2 décadas de prática. Hugh ouviu sem mudar de expressão, mas não sentou atrás da escrivaninha. Sentou na cadeira em frente à lareira. Apontou para a cadeira ao lado. Sente-se, senhorita Calloway. Elowen sentou. E ali, com o fogo da manhã crepitando entre eles e o vento nas charnecas lá fora, algo começou a mudar. Silenciosamente, sem que nenhum dos dois soubesse ainda nomear. Naquela mesma manhã, no salãozinho de estar da ala leste, Lady Cassandra Morley sentou à escrivaninha e mergulhou a pena. O correspondente do Newcastle Courant, em Hexham, lhe devia um favor. Ela escreveu com a economia de quem elaborara cada frase na cabeça desde as 3 da manhã. Selou o envelope antes que a tinta secasse e chamou um lacaio. A biblioteca de Aldenmere Hall tinha paredes do chão ao teto forradas de prateleiras e um par de janelas que davam para as charnecas do norte. A luz da manhã entrava oblíqua e fria, sem nenhuma das condescendências do verão. Hugh Norwell não fez preâmbulos. Fale-me do seu pai.
Elowen não piscou. Era exatamente a pergunta que ela esperava. Ninguém convocava a filha de Horace Calloway para uma reunião e perguntava outra coisa. Ele foi solicitador em York por 22 anos, ela disse. Preso há 2, por falsificação de documentos de herança. Morreu na prisão de devedores no inverno passado. Ele era culpado? Sim. Uma pausa. Mas não era um criminoso por temperamento. Era um homem fraco que acreditou que ninguém descobriria. Essa distinção importa para mim, embora eu entenda que não importe para a lei. Hugh a estudou. A expressão continuava fechada, mas havia algo atrás dela. Atenção real, não julgamento encenado. E a senhorita? Sabia? Não. Soube no mesmo dia em que os credores chegaram. Ela não desviou o olhar. Vossa Graça pode verificar. Não havia nenhum processo contra mim, porque não havia nenhuma prova e nem nada a provar. Um silêncio. Eu sei, Hugh disse. Ela aguardou. O caso Calloway circulou nos jornais de York há 2 anos. Aldrich me deu o resumo esta manhã. Ele se levantou, caminhou até a janela. Lady Cassandra Morley me apresentou uma versão diferente da noite passada. Você quer ouvi-la? Prefiro não. Ele se virou ligeiramente. Por quê? Porque conheço a versão que ela construiu antes mesmo de eu saber que ela existia. Sei o que pareceu para quem não estava no quarto. Elowen juntou as mãos no colo. Prefiro que Vossa Graça decida com o que viu com os próprios olhos. Outro silêncio, mais longo. Lá fora, o vento movia a relva das charnecas em ondas largas. Oliver me pediu que a senhorita ficasse para o almoço, Hugh disse por fim. Disse que ainda não terminou de perguntar sobre as estrelas do hemisfério sul. Posso ficar se Vossa Graça preferir que eu fique. Prefiro. Ele não elaborou. Voltou para a cadeira. A questão da posição ainda precisa ser discutida. Sim, mas não agora. Ele fechou levemente o olhar. Agora eu preciso dormir 2 horas. Cavalguei a noite toda. E foi assim, sem cerimônia, sem resolução elegante. Ela era convidada a almoçar. O resto ficaria para depois. Elowen saiu da biblioteca com a sensação estranha de que acontecera algo que ainda não tinha nome. Nos 3 dias seguintes, Oliver se recuperou com obstinação, característica das crianças saudáveis, contrariadas por uma enfermidade. No primeiro dia, ficou na cama porque o médico insistiu. No segundo, ficou porque Hugh insistiu. No terceiro, Hugh chegou ao quarto e o encontrou sentado no tapete, descalço, com um globo terrestre retirado da biblioteca e depositado entre as pernas. Elowen disse que no hemisfério sul as constelações ficam de cabeça para baixo. Oliver anunciou. Isso é verdade ou ela estava me enganando? É verdade, Hugh disse, sentando-se na beira da cama. Então os marinheiros que cruzam o Equador ficam confusos? Os bons marinheiros não. Os outros sim. Oliver considerou isso com seriedade. Eu quero ser marinheiro. Você tem 8 anos e nunca viu o mar. Mas vou ver. Hugh não respondeu. Olhou para o sobrinho com uma expressão que Elowen, parada na entrada com uma bandeja do café da manhã, não conseguiu interpretar. Era complexa demais. Tinha amor dentro, isso era claro, mas também tinha medo e alguma coisa que parecia culpa, embora ela não soubesse do que. Oliver levantou os olhos para a entrada e abriu um sorriso desproporcionado. Elowen, explica para ele sobre o Equador. Já expliquei para Vossa Graça, ela disse, entrando e depositando a bandeja na mesa de cabeceira. Ele concorda com a confusão dos marinheiros. Eu disse que os maus marinheiros ficam confusos, Hugh corrigiu. É uma distinção importante, ela concordou. Ele levantou os olhos para ela. Por uma fração de segundo, o rosto relaxou. Não chegou a ser um sorriso. Foi mais próximo de uma trégua. Oliver não percebeu nada disso. Já girava o globo com o polegar.
Foi na tarde do terceiro dia que aconteceu o momento que Elowen guardaria por muito tempo. Oliver adormecera no tapete da sala de estar, depois do almoço, com o globo ainda nos braços. Ela estava de pé ao lado, avaliando se era prudente movê-lo, quando Hugh entrou. Ele viu o menino. Ficou parado por um instante. Depois se ajoelhou, levantou Oliver com os braços e o depositou no sofá com uma delicadeza que parecia custar algum esforço de contenção, como se o peso daquele gesto fosse maior do que o peso físico da criança. Oliver não acordou. Hugh se levantou e se virou. Elowen ainda estava ali, de pé, sem ter se movido. Ele não dorme facilmente, Hugh disse em voz baixa, desde que o pai dele morreu. Eu sei o que é isso, ela respondeu com a mesma contenção. Perder o pai e ter de continuar acordada de qualquer jeito. Ele a olhou. Ela não desviou. Era um daqueles silêncios que não pedem preenchimento, que dizem mais vazios do que diriam cheios. Hugh não perguntou nada. Ela não explicou nada. Mas, quando ela saiu do cômodo alguns minutos depois, a distância entre os dois era diferente. Menor e mais honesta. Na semana que se seguiu, Aldenmere Hall funcionou com uma rotina que ninguém planejara e que todos fingiam não notar. Oliver acordava, queria Elowen. Queria saber sobre o Cruzeiro do Sul, sobre por que o sol nasce mais cedo no verão, sobre o que os astrólogos babilônios faziam com os eclipses. Ela respondia o que sabia e inventava histórias plausíveis para o que não sabia, até que Hugh, passando pelo corredor aberto, a corrigiu uma vez com uma precisão tranquila que a fez rir antes de pensar. Ele parou. Olhou para ela. O riso sumiu mais devagar do que ela gostaria. Hugh Norrell não era um homem que frequentava os salões com facilidade. Isso ficava claro. Ele sabia se comportar. Tinha a etiqueta inscrita no corpo como se aprende equitação, pelo peso e pelo equilíbrio, não pelo manual. Mas sabia-se também que preferia o silêncio das charnecas aos jantares da vizinhança, que correspondia com seus administradores por carta em vez de visitá-los, que Aldenmere Hall recebia poucos convidados desde que Constance partira. Constance. O nome aparecia nas conversas dos criados, como uma nota fora do tom que ninguém queria terminar de tocar. A esposa que saíra pela porta da frente numa manhã de domingo. A carta de 3 linhas que ela deixara. O diplomata prussiano que passara por York algumas semanas antes. Elowen soubera disso pela senhora Partridge, sem ter perguntado. Às vezes as casas grandes falam antes que alguém abra a boca. Ela não tinha ilusões sobre o que aquilo fizera com Hugh. Conhecia o mecanismo. Quando uma humilhação é grande o bastante, a pessoa reconstrói tudo ao redor dela. Paredes, horários, a temperatura exata com que recebe os outros. Não é crueldade. É engenharia de sobrevivência. O que ela não esperava era que ele se desarmasse tão silenciosamente, sem proclamação, sem episódio dramático. Simplesmente um dia ela estava explicando para Oliver onde ficava Sirius no céu de inverno, e percebeu que Hugh estava parado ao fundo do cômodo, ouvindo. Sirius foi importante para os egípcios, ela disse. Quando ela nascia no horizonte, logo antes do sol, era o sinal de que a cheia do Nilo estava próxima. Como um calendário no céu, Oliver disse. Exatamente. Hugh disse, do fundo do cômodo, sem se mover. Seu pai lhe ensinou isso? Ela se virou. Sim, era um homem curioso. Não era elogio. Não era crítica. Era uma observação, depositada ali com cuidado, como se ele soubesse que tocava em algo frágil e estivesse disposto a fazê-lo assim mesmo. Era, ela disse. Foi numa tarde de vento que ele a encontrou parada na janela da sala de estar, olhando para as charnecas. Oliver estava dormindo. A senhora Partridge na cozinha.
Lady Cassandra saíra para uma visita à propriedade vizinha, e com ela partira a atenção específica que sua presença depositava nos cômodos. Hugh entrou, viu Elowen na janela, e não saiu. Parou ao lado dela, próximo o suficiente para que ela o sentisse ali. As charnecas estavam cinzentas e violentas naquela tarde. O vento dobrava a relva em diagonais. "A senhorita pensa em partir", ele disse. "Penso às vezes", ela admitiu, "quando fico sem saber ao certo qual é o meu lugar aqui." "Oliver não tem um lugar sem que alguém o ajude a construir." Uma pausa. "Eu não sou suficiente para isso. Sei administrar terras e me corresponder com o parlamento. Não sei explicar as constelações." "Aprende-se. Aprende-se", ele concordou. "Mas ele está aprendendo agora, e com alguém que faz isso com prazer real, não com obrigação." Ela se virou para ele. Ele estava olhando para as charnecas. "Vossa Graça está me pedindo para ficar." "Estou." Ele se virou também. A distância entre os dois era pequena. "Não como dama de companhia. Isso não é o que a situação pede." Ele escolhia as palavras com cuidado. "Fico mais à vontade com arranjos honestos do que com eufemismos sociais. A senhorita é boa para Oliver e..." Uma hesitação breve e controlada. Aldenmere ficou silencioso demais. Era uma confissão pequena, do tipo que custa mais do que parece. Elowen olhou para ele por um momento. Depois se virou de volta para a janela. Não por indiferença, para dar a ele o mesmo espaço que ele lhe dera nas conversas anteriores, quando ela precisara de ar. "Fico", ela disse. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Tinha leveza. Hugh não respondeu com palavras, mas quando ela se virou de novo, alguns instantes depois, ele continuava ali. E havia na linha da boca dele algo que não chegava a ser um sorriso, mas era a estrutura onde um sorriso poderia existir. Ela entendeu que, para ele, isso era considerável. Foi nessa tarde, enquanto o vento batia nas janelas e Oliver dormia no andar de cima, que Hugh Norwell fez uma coisa que não fizera em 3 anos. Ele ficou num cômodo com outra pessoa sem procurar uma razão para sair. Ficaram os dois em silêncio, olhando as charnecas, e não era um silêncio que pedia resolução. Em dado momento, sem planejamento e sem aviso, ele disse: "Constance odiava este lugar." Elowen não respondeu imediatamente. "Eu a trouxe aqui logo depois do casamento", ele continuou. Ela olhou pela janela e disse que não havia nada para ver, que era só vento e relva. "E para você?", ele demorou. "Para mim, é o único lugar onde o mundo para um pouco." Elowen olhou para as charnecas, para o céu que estava ficando mais escuro e para a relva que não parava nunca. "Então ela e eu não teríamos muito em comum", ela disse. Ele se virou para ela. Ela ainda olhava para a janela, mas havia algo no canto do lábio, contido, que era quase diversão. Hugh ficou olhando para ela por um instante. Depois, sem que nenhum dos dois tivesse se movido de forma deliberada, a distância entre eles era menor do que fora antes. Ela se virou. Ele estava muito perto. A luz cinzenta da tarde caía sobre o rosto dele e tornava tudo mais visível. O cansaço que não era de uma noite, o cuidado com que ele pesava cada decisão, a atenção que ele depositava nas coisas e nas pessoas quando julgava que ninguém estava vendo. Ela estava vendo. Hugh ergueu a mão devagar. Os dedos tocaram o queixo dela, levíssimos, como quem não tem certeza se tem permissão para estar ali. Ela não recuou, e ele a beijou. Foi breve, foi sem pressa. Foi o tipo de beijo que não pede desculpa e não se explica, que existe porque a contenção chegou ao seu limite natural, e o que estava represado precisava de algum lugar para pousar. Quando ele se afastou, os olhos dela ainda estavam fechados por um segundo. Depois ela abriu. Nenhum dos dois disse nada. Lá fora, uma rajada forte sacudiu a janela, e então a porta da sala se abriu.
A senhora Partridge entrou com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia completamente. Nas mãos, uma edição dobrada do Newcastle Courant, aberta numa página interna. Vossa Graça. A voz da governanta era baixa e tensa. Aldrich pediu que eu trouxesse isto imediatamente. Hugh pegou o jornal. Elowen viu o momento exato em que ele leu o trecho. A linha da mandíbula endureceu. Ele dobrou o jornal. Olhou para ela. Sente-se, ele disse, e a leveza que existira naquele cômodo nos últimos minutos desapareceu, substituída por algo mais frio e mais urgente. O nome Calloway estava impresso em tipo miúdo numa coluna de fofoca da sociedade de Northumberland. E o que dizia não era favorável para nenhum dos dois. A coluna não nomeava ninguém diretamente. Não precisava. Descrevia a instalação de uma jovem de origem controversa na mansão de certo duque do norte, enquanto o pupilo do referido nobre convalescia de enfermidade. Perguntava, em tom de preocupação encenada, se as normas de tutela de Chancery não mereciam atenção naquelas circunstâncias. Hugh convocou Lady Cassandra à biblioteca naquela mesma tarde. Ela chegou com uma expressão de pesar, construída com paciência. Disse que lamentava profundamente que não fizera a menor ideia de como aquela informação chegara aos jornais e que, fosse como fosse, a reputação de Aldenmere Hall estava em jogo e que alguém com a responsabilidade de um tutor precisava considerar o que era prudente. Hugh a ouviu até o fim. Depois disse apenas, "Obrigado, Lady Cassandra." Ela saiu. Elowen, que esperava na sala adjacente, ouviu os passos dela se afastando pelo corredor. Ouviu em seguida o silêncio da biblioteca. Não era o silêncio de um homem em paz. Lady Cassandra bateu na porta do quarto de Elowen naquela noite, depois do jantar. Entrou sem esperar resposta. Fechou a porta com cuidado, virou-se e ficou parada com as mãos juntas na frente do vestido escuro. Não havia pressa nela. Era a postura de quem chegou com tempo suficiente para dizer tudo o que precisava ser dito. "Vou ser direta", ela disse. "Tenho correspondência com o advogado que tratou do caso do seu pai. Tenho também os autos completos da sentença e uma cópia da avaliação de insolvência da família Calloway. Além disso, tenho 2 vizinhos dispostos a assinar uma declaração confirmando que a senhorita foi encontrada sozinha, sem autorização, no quarto de um menino de 8 anos à noite, sem que nenhum adulto responsável estivesse presente." Elowen ficou olhando para ela. "Separadamente", Cassandra continuou, "cada um desses elementos é inconveniente. Juntos, entregues ao Tribunal de Chancery com uma petição adequada, são o suficiente para abrir uma revisão da tutela de Oliver Norwell." O quarto estava frio. A vela na mesa de cabeceira projetava uma sombra longa na parede. "O que a senhorita quer", Elowen disse, "é que eu parta. O que eu quero é que esta casa volte ao que era." Cassandra deu um passo em direção à porta. Parou, virou-se de novo. "Hugh Norwell é um homem que carrega obrigações sérias. Oliver precisa de estabilidade. A senhorita não lhes trouxe nenhuma das 2 coisas. Trouxe um sobrenome comprometido e uma coluna de jornal." Uma pausa calculada. "Se partir antes do amanhecer, não haverá petição." Ela saiu. Elowen ficou parada no centro do quarto por um longo momento. Depois abriu a mala. Ela estava dobrando o segundo vestido quando a porta se abriu. Hugh ficou parado no vão. Olhou para a mala aberta sobre a cama. Olhou para ela. "Não", ele disse. "Só isso." Mas a palavra tinha peso de uma decisão, não de uma surpresa. Elowen pousou o vestido. "Ela veio aqui", disse. Não era pergunta. "Sim." E disse o que pretendia fazer. "Sim." Hugh entrou no quarto. Fechou a porta. Ficou parado a poucos passos dela, e havia nele uma contenção que parecia custar esforço. Não a contenção de quem não sente, mas a de quem sente demais, e está escolhendo com cuidado onde depositar isso.
Ela não vai apresentar nenhuma petição, ele disse. Vossa Graça não pode ter certeza disso. Posso, ele sustentou o olhar dela, porque não vou deixar que a situação continue da forma que está. Elowen fechou a tampa da mala. Hugh, se isso chega à Chancery, a custódia de Oliver entra em revisão. O senhor sabe o que isso significa. O senhor sabe que eles vão avaliar cada decisão que tomou desde que ficou responsável por ele, e vão encontrar esta. Ela fez um gesto pequeno que abarcava o quarto, a mala, os dois ali parados. Eu não sou o suficiente para compensar esse risco. Oliver é. Ele ficou quieto. Ela esperou que ele concordasse. Era a conclusão racional. Era o que qualquer homem em seu lugar deveria concluir. Quando Constance foi embora, Hugh disse: eu passei semanas convencido de que o problema era eu, que havia algo em mim que tornava as pessoas incapazes de ficar. Ele não desviou o olhar. Não era orgulho ferido. Era algo mais fundo do que isso. Era a certeza de que eu não era suficiente para que alguém escolhesse permanecer. Elowen não disse nada. Oliver perdeu o pai e a mãe antes de ter memória deles. Ele continuou. Eu me tornei a única constante na vida dele. E desde que Constance me deixou, passei 3 anos com medo de que algum dia ele também descobrisse que eu não era suficiente. A voz estava nivelada, mas custava. Você chegou aqui e ficou no quarto dele a noite toda sem que ninguém pedisse. Ficou porque ele estava com medo e você não suportou deixá-lo com medo sozinho. Uma pausa. E desde então, ele dorme. O quarto estava quieto. Eu não vou deixar que Cassandra Morley a expulse desta casa, Hugh disse. Você é a primeira pessoa em 3 anos que fez Aldenmere parecer habitado de verdade. Elowen sentiu algo ceder dentro do peito. Não era fraqueza, era o oposto. Tenho medo que o senhor se arrependa, ela disse baixinho. Que daqui a 6 meses olhe para este momento e veja apenas o que custou. E você? Ele deu um passo em direção a ela. O que você vê quando olha para este momento? Ela ficou um instante sem responder. Vejo a única casa em que me senti inteira desde que o meu pai morreu. Hugh levantou a mão. Pousou no rosto dela devagar, a palma quente contra a sua bochecha fria. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, ele estava muito perto. Então fica, ele disse. Fico, ela respondeu. E dessa vez não era resposta a um pedido. Era uma escolha feita em voz alta, sem reservas. O jantar na propriedade dos Aldgate, vizinhos a leste de Aldenmere, fora uma ideia de Lady Cassandra. Ela o articulara com 2 semanas de antecedência, apresentando-o a Hugh como uma oportunidade de desfazer o mal-estar gerado pela coluna do Courant. Uma aparição pública tranquila. 20 convidados de famílias estabelecidas. Uma noite sem incidentes. Hugh aceitara. Elowen fora incluída na comitiva de Aldenmere, sem que Cassandra pudesse objetar sem se contradizer. A carruagem chegou às 8. O salão dos Aldgate era aquecido por 2 lareiras e pela atenção de 17 pares de olhos que já sabiam do nome Calloway e estavam avaliando o que fazer com ele. O jantar decorreu com atenção específica dos eventos sociais, onde todos sabem que algo vai acontecer e ninguém quer ser o primeiro a começar. Cassandra começou no 3º prato. Foi uma observação pequena, depositada no meio de uma conversa sobre tutelas e responsabilidades familiares. Disse que certas posições exigiam que se pesasse cuidadosamente as influências a que crianças sob proteção ducal eram expostas. Disse que a sociedade do norte de Northumberland tinha padrões e que esses padrões existiam por razões sólidas. 10 pessoas entenderam. As outras 10 entenderam pelo silêncio das primeiras. Elowen estava sentada 3 lugares à esquerda de Hugh.
Ela não olhou para ele. Olhou para o prato. Hugh se levantou. O movimento era tão inesperado que a conversa morreu antes que ele abrisse a boca. Peço desculpas pela interrupção, ele disse. A voz era nivelada e clara. Mas há um anúncio que deveria ter sido feito antes desta noite e que faço agora com satisfação. Ele olhou para Elowen. Senhorita Elowen Calloway me fez a honra de aceitar minha proposta de casamento. Aldenmere terá uma duquesa na primavera. O silêncio durou 3 segundos completos. Depois o Sr. Aldgate levantou a taça. Sua esposa o seguiu. E o restante da mesa foi atrás, porque a alternativa era contradizer publicamente o Duque de Aldenmere. E ninguém naquela sala tinha estômago para isso. Lady Cassandra não levantou a taça, mas também não disse nada. Era a única coisa que ela ainda podia fazer, ficar quieta e avaliar os danos. Na carruagem de volta, Oliver adormecera encostado no ombro de Elowen antes mesmo de saírem do pátio dos Aldgate. Hugh estava do lado oposto, olhando pela janela escura. "O senhor não me consultou", ela disse em voz baixa para não acordar o menino. "Não." Ele se virou. "Deveria ter consultado?" Uma pausa. "Não." Ela admitiu. A carruagem balançou sobre o caminho de pedra. Lá fora, o céu de outubro estava limpo e cheio de estrelas. Hugh olhou para Oliver adormecido. Depois, Orion, para ela, ele disse, inclinando levemente a cabeça para a janela. "As 3 estrelas do cinto. É possível encontrá-lo no outono." Elowen ficou parada por um segundo. Depois sorriu. Devagar, do tipo que não se planeja. Hugh a viu sorrir e não disse mais nada. Ficou olhando para ela com aquela atenção que depositava nas coisas quando julgava que ninguém estava vendo. Ela estava vendo. E desta vez, não desviou. Foi então que a carruagem parou. Aldrich surgiu na janela, a cavalo, com uma expressão que Elowen aprendera a associar a notícias que não podiam esperar. Hugh abriu a janela. O mordomo falou em voz baixa. Poucas frases. Entregou um envelope. Hugh leu. A expressão não mudou, mas a mão que segurava o envelope ficou imóvel demais. Ele dobrou o papel, olhou para Elowen. Aldrich interceptou as correspondências da saída. Uma carta de Lady Cassandra, confirmando aos aliados que apresentou uma injunção ao magistrado esta tarde. Ele disse, antes do jantar. Uma pausa. A audiência preliminar para remover Oliver antes de enviar o caso à Chancery está marcada para daqui a 3 dias. Oliver continuava dormindo, alheio a tudo, encostado no ombro de Elowen. Ela olhou para o menino, olhou para Hugh e entendeu que a noite que ela imaginara ter vencido ainda não havia terminado. O Tribunal de Chancery de Newcastle reunia-se numa sala de teto alto e janelas estreitas que não deixavam entrar luz suficiente para o tamanho do espaço. Havia bancos de madeira escura, um magistrado de expressão cansada e uma mesa ao centro onde os advogados depositavam seus argumentos como se fossem peças num jogo cujas regras só eles conheciam por completo. Lady Cassandra chegara com um advogado de York e um maço de documentos. Hugh chegara com Aldrich Finch, um advogado de Newcastle, e um silêncio que ocupava mais espaço do que qualquer argumento. Elowen ficou nos bancos. Hugh não a convidara a ficar fora. Isso, ela entendera, era uma declaração em si. Oliver estava com a Sra. Partridge em Aldenmere. Ao sair, ele apertara a mão de Elowen e dissera com a seriedade dos 8 anos aplicada a assuntos sérios, "Você vai voltar para o jantar." Não era pergunta. "Vou", ela disse. Ele assentira. E soltara a mão dela, com a confiança de quem já decidiu que não há outro resultado possível. A petição de Lady Cassandra era precisa e estava bem redigida. Argumentava que o ambiente moral de Aldenmere Hall se deteriorara desde a chegada de uma jovem, de sobrenome comprometido, instalada sem processo formal de contratação,
presente, sem supervisão no quarto de um menor, sob tutela ducal durante a noite. E agora, apresentada publicamente como futura duquesa, sem que nenhuma das famílias do condado tivesse sido consultada. Pedia a abertura de revisão da tutela de Oliver Norwell e a nomeação de um conselho familiar provisório enquanto a situação fosse avaliada. Era um documento construído com cuidado ao longo de semanas, e isso ficava claro. O advogado de Cassandra apresentou os pontos um a um. O magistrado anotou. Os bancos ouviram em silêncio. Quando chegou a vez do advogado de Hugh, ele depositou sobre a mesa 2 documentos. O primeiro era o testamento original do pai de Hugh, custodiado no cartório de York desde a morte do duque anterior. Não havia nenhuma cláusula matrimonial, nenhuma condição de idade, nenhuma previsão de conselho familiar. O documento era simples e direto, como costumam ser os testamentos de homens que confiam nos filhos. O segundo era uma cópia certificada de outro documento, uma suposta carta deixada pela falecida mãe de Oliver, depositada por Lady Cassandra no cartório de Hexham na semana passada, por meio de um escrivão chamado Thomas Beale. Nessa carta forjada, havia um pedido explícito para que a tutela de Oliver fosse retirada de Hugh caso ele demonstrasse instabilidade. O escrivão Beale, confrontado por Aldrich, confessou que o documento fora envelhecido e fabricado por instrução da depositante. Havia também uma carta, escrita pela mão de Lady Cassandra, endereçada ao correspondente do Newcastle Courant em Hexham, com a folha do mata-borrão de tinta confiscada da escrivaninha privada dela, cuja imagem refletida num espelho revelava o texto exato da coluna no Courant, recuperada por Aldrich numa tarde em que Cassandra saíra para visita. Aldrich entregara os 2 ao advogado de Hugh, com a discrição eficiente de quem faz bem o próprio trabalho e não precisa de reconhecimento por isso. O magistrado leu os documentos em silêncio. Depois olhou para a Lady Cassandra. Ela estava imóvel. A expressão que construíra ao longo de 3 meses, a de preocupação sincera e boa vontade familiar, durou mais alguns segundos. Depois, desmoronou da forma mais definitiva possível, pela ausência total de qualquer coisa que pudesse substituí-la. Seu advogado pediu uma suspensão. O magistrado negou. A petição foi indeferida. Lady Cassandra Morley deixou Newcastle naquela tarde. Partiu para a casa da irmã em Bruges antes que a semana acabasse. O condado de Northumberland, que ama um escândalo com a dedicação de quem não tem entretenimento suficiente nos meses de inverno, cuidou do resto. Nunca mais voltou. Hugh encontrou Elowen na antessala do tribunal enquanto os advogados trocavam documentos e o magistrado assinava o encerramento do processo. A sala estava quase vazia. Uma janela alta deixava entrar uma faixa de luz cinzenta de novembro. Ele ficou parado a alguns passos dela. Está tudo encerrado, ele disse. Eu sei. Ela o olhara durante toda a audiência. Vira o momento em que os documentos foram depositados sobre a mesa. Vira a expressão de Cassandra mudar. Aldrich! Aldrich! O canto da boca de Hugh se moveu. Ele diria que apenas cumpriu suas obrigações. Mas sim. Elowen assentiu devagar. Havia uma coisa que precisava ser dita, e ela sabia que se não dissesse agora, o peso dela acompanharia todos os dias seguintes. O noivado foi anunciado sob pressão, ela disse. O senhor sabe disso, eu sei disso, e eu precisava dizer aqui, agora, que não há mais nenhuma ameaça que justifique qualquer coisa, que o senhor não está obrigado a nada. Hugh ficou olhando para ela. Seu nome está limpo, ela continuou. Oliver está seguro. Eu tenho uma posição respeitável e uma casa onde ficar, se o senhor assim permitir. Não preciso de mais do que isso para ser inteira. Uma pausa. Mas preciso que seja uma escolha, ela disse, não uma solução. Hugh deu um passo em direção a ela. Depois outro.
Parou quando estavam próximos o suficiente para que ela precisasse levantar levemente o rosto para sustentar o olhar. Quando fiz o anúncio naquele jantar, ele disse, havia 12 maneiras mais simples de interromper o que Cassandra estava fazendo. Podia ter apenas me levantado e me retirado com você. Podia ter chamado o anfitrião em particular. Podia ter esperado e resolvido a questão no dia seguinte, por carta, sem nenhum testemunho. Uma pausa. Escolhi aquela. E escolhi porque era o que eu queria que o mundo soubesse. Elowen não disse nada. Você ficou no quarto de um menino que não era seu por toda uma noite de outubro, porque ele estava com medo, Hugh disse, e não conseguiu ir embora. Eu sei exatamente o que é isso. É o mesmo motivo pelo qual estou aqui agora. A luz cinzenta da janela caía entre eles. Ela disse, Hugh. Daí ele disse, Elowen. E então ela deu o passo que faltava, e foi ela quem o beijou desta vez, com as 2 mãos abertas no peito dele, e a certeza tranquila de quem finalmente chegou ao lugar certo. Ele ficou parado por um segundo. Depois, envolveu os braços ao redor dela com o cuidado de quem segura algo que não quer quebrar, e a firmeza de quem não pretende soltar. Do lado de fora, a cidade de Newcastle seguia seu dia completamente indiferente. Dentro, na antessala de um tribunal de teto alto e janelas estreitas, 2 pessoas que aprenderam a desconfiar de tudo escolheram, com toda a consciência de quem já perdeu o suficiente para saber o que está em jogo, ficar. Na primavera seguinte, a pequena igreja de pedra da aldeia de Aldenmere recebeu mais gente do que comportava com conforto. Os vizinhos vieram. Os administradores das terras vieram. Alguns de Newcastle fizeram o trajeto só para poder dizer que estavam presentes. A senhora Partridge chorou desde o começo e não se envergonhou disso. Oliver entregou os anéis com uma seriedade autoimposta que se sustentou até o momento em que Hugh, já de volta ao lugar ao lado de Elowen, olhou para ele com um único arqueamento de sobrancelha. O menino quebrou num sorriso que não cabia no rosto. Depois do jantar, já tarde, Elowen estava na janela da sala principal, olhando para as charnecas escuras, quando Hugh chegou e ficou ao lado dela. As estrelas estavam fora. Claras, frias, indiferentes ao calendário humano. Orion, ele disse, inclinando levemente a cabeça para a janela. Ali, ali, ela confirmou. Oliver apareceu na porta em roupão, descalço, com a expressão culpada de quem claramente não deveria estar acordado. Eu ouvi vozes, ele disse sem convicção. Você ouviu silêncio e decidiu que era suspeito, Hugh disse. Oliver avaliou isso. Também é possível. Elowen abriu espaço entre os dois. Oliver ocupou o espaço sem cerimônia e ficou espremido entre os 2 adultos, olhando para o céu. Qual é aquela ali? Ele disse, apontando para o nordeste. Perseu, Elowen disse. E o que ele fez? Salvou uma princesa de um monstro marinho. Oliver considerou. Ele pediu alguma coisa em troca? A mão dela em casamento. Uma pausa. Oliver olhou para Elowen, depois para Hugh, com a expressão de quem está fazendo uma conexão que considera muito óbvia para os adultos ao redor. Ah, Hugh ficou olhando para ele por um instante. Depois olhou para Elowen por cima da cabeça do menino. Ela já estava olhando para ele. Havia naquele olhar tudo o que tinha sido dito e tudo que não precisava mais ser dito. O quarto de febre, a janela de outubro, a antessala do tribunal, o beijo com as mãos abertas no peito, 3 pessoas numa janela olhando para um céu que existia antes delas e existiria depois, e que naquela noite era inteiramente delas. Lá fora, o vento varria as charnecas. Dentro ninguém se movia. Não havia pressa. Não havia mais nenhum lugar a que correr. Há algo que esta história não explica diretamente e que fica ecoando depois que ela termina. Em nenhum momento Hugh Norwell foi um herói sem falhas.
Era um homem que construiu paredes altas o suficiente para se proteger e fechou os outros do lado de fora, sem perceber que se fechara também. E foi exatamente assim, incompleto e desconfiado, que ele ficou parado na porta de um quarto e escolheu não dar uma ordem, uma omissão, uma hesitação, o tipo de coisa que passa despercebida. Às vezes, é exatamente isso que muda tudo. Se esta história chegou até o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho. A próxima carta já está selada, e os segredos que ela guarda são ainda mais perigosos do que este. Até amanhã.